Então, eu convido para o painel Assédio Moral Institucional no Serviço Público, Políticas e Ações Afirmativas, a moderadora, a senhora Elizabeth Hernandes, presidenta da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, ANESP, vice-presidente também do Fórum das Carreiras de Estado, FONACAT, graduada em Educação Física, mestre em Saúde Coletiva, doutora em Epidemiologia, EPPGG desde 2020, trabalhou em diversos órgãos como MEC, Justiça, Presidência, Integração Nacional, tendo com a maior parte do tempo dedicado ao seu trabalho à saúde e ao desenvolvimento social. Convidamos ainda as painelistas, a senhora Betânia Lemos, servidora pública federal, integrante da carreira de auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional, atuou por mais de 15 anos na avaliação econômica de projetos sociais e no desenho, na implementação, no monitoramento e na avaliação de políticas públicas. É especialista em inovação e tecnologia na educação pela Escola Nacional de Educação de Administração Pública, ENAP. Tem experiência em gestão de equipes voltada para resultado, inovação institucional, implementação de mudanças de gestão educacional corporativa, com foco em ensino à distância. E a senhora Rita Maria Pinheiro, assessora da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, SRT-MGI, especialista em relações no trabalho. No âmbito da SRT, é responsável pela assessoria do Grupo de Trabalho Interministerial do Plano Federal de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação na Administração Pública Federal. Atualmente, também é secretária executiva do Grupo de Trabalho Interministerial Bipartite sobre negociação das relações de trabalho e direito de greve da administração pública. Convido ainda para compor este painel a senhora Mirelle Jacob, advogada, doutoranda em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa, o IDP, mestre em Direitos nas Relações Econômicas e Sociais pela Faculdade Milton Campos, onde desenvolveu a pesquisa Violência de Gênero e o Serviço Público Federal, uma análise sobre o assédio sexual no local de trabalho. Novamente, lembramos e pedimos a todos que, se forem postar fotos e vídeos, não esqueçam a nossa hashtag Assédio é Violência, está aí no cordãozinho de vocês. Pedimos ainda que todos façam o check-in para que possam receber o certificado por e-mail hoje, ao final da tarde. O check-in é feito com as recepcionistas, confiram se está ok o check-in de vocês, né, feito assim que vocês entraram no auditório. Com a palavra, a moderadora da mesa, Elizabeth Hernandes, solicitamos mais uma vez que todos possam fazer a descrição antes de falar. Agradeço a organização do evento pela honra do convite, agradeço a presença de todos. Bom, eu começo me descrevendo. Eu sou uma mulher de pele clara, de 1,59 m, que a gente pode arredondar para 1,60 m, sem problema. Eu sou tímida, por isso eu trago as coisas aqui escritas. Estou vestindo um vestido branco xadrez. E nosso painel agora à tarde é o de assédio moral e institucional no serviço público e ações afirmativas. E justamente quando eu fiz a minha descrição, eu falei, na hora do almoço, estava comentando que achava muito interessante palestrantes como a Ilana, do Senado, a quem eu sou muito grata, dado que minha filha é estagiária no Senado e se sente muito segura trabalhando lá. E eu estava comentando como é bacana quando a pessoa é assim, toda descolada, que não é o meu caso. Eu sou tímida e, frequentemente, eu tenho que falar em público, eu prefiro escrever. Mas aí eu trago meu papelzinho, porque se as mulheres são chamadas para falar, elas têm que falar, mesmo que elas fiquem tímidas. Então, eu cumprimento a todas as pessoas presentes e as que estiverem nos assistindo por alguma mídia. E eu vou começar falando de propósito, como já comecei, de um modo autorreferenciado. Começo agradecendo a honra de estar nessa mesa com mulheres brilhantes, como a Betânia Lemos, presidenta da ENAP, a Escola de Governo, que me proporcionou formação em políticas públicas, a Rita Maria Pinheiro, do MGI, que é o ministério que trata das questões da carreira de especialista em políticas públicas, que eu ora represento,
E a Mirelle Jacó, advogada, doutoranda, pesquisadora da área de violência de gênero, portanto, um assunto de vital importância para mim. Então, como falei antes, não é meu costume me autorreferenciar, mas eu fiz de propósito, para ressaltar a importância de discutir esse tema amplo que aborda o assédio moral e institucional no serviço público e as ações afirmativas. Porque, por maior que seja a amplitude da área do conhecimento, nós estaremos sempre falando de pessoas. O assédio institucional, ele ataca instituições visando solapar a democracia. O assédio moral ocorre no interior de instituições públicas e privadas e diz respeito a relações de poder entre pessoas que, por sua vez, devem entregas à sociedade. E, no caso das instituições públicas, essas entregas elas são rotineiras, mas elas são diárias e elas podem ser também emergenciais. Na verdade, nós sabemos que, todo dia, nós temos emergências no serviço público. E a nossa sociedade já demonstrou que pode colocar a democracia em xeque caso não se sinta atendida nas suas necessidades. E, por outro lado, nós sabemos que as entregas eficientes não necessariamente garantem, entre aspas, uma fidelização dos cidadãos aos valores democráticos. Porque há todo um imaginário que hoje tem que ser disputado, principalmente por meio das redes sociais. Daí também a minha preocupação em até repetir conceitos, porque a gente sabe que o que fala está sendo gravado, está sendo... E quando eu pego um microfone num espaço de poder como esse, eu me preocupo muito com as outras mulheres que não têm acesso a esse espaço, a esse microfone. Então, a gente tem que ficar ressaltando e até repetindo conceitos básicos, né? Então, é importante a gente discutir, definir, mensurar e combater todas as formas de assédio, seja sob a perspectiva coletiva, seja sob a perspectiva dos indivíduos. Lidar com assédio em todas as suas formas significa entender que as instituições são construídas, conservadas ou destruídas por pessoas. Portanto, há que se afirmar, por meio de ações legítimas, a importância de se cuidar da integridade das pessoas. Nós estamos falando também de saúde mental num encontro como esse. E essa saúde das pessoas se reflete na saúde institucional e na defesa da democracia. Olha que coisa mais complexa, mas que está tudo interligado. E a gente está falando especialmente de questões de gênero, haja vista os estudos que mostram que a maioria dos casos de assédio envolvem homens cometendo assédio moral ou sexual contra mulheres. E, já para finalizar, né, vamos aqui para o recorte do serviço público. A gente sabe que assédio sempre existiu, mas os canais de denúncia são relativamente recentes. Então, é importante a gente destacar todas as iniciativas, e já há muitas, mas eu gostaria de destacar o assediômetro, feito em parceria com o FONACAT e a AFPE, ou seja, nós, servidores, estamos nos organizando contra esse mal. E também o Guia Lilás, que tem ajudado muito no encaminhamento, no esclarecimento, né, de todos os envolvidos. Enfim, gente, para terminar, é um paradoxo a gente comemorar o aumento do número de notificações. Mas, infelizmente, a gente comemora o que é possível comemorar. A partir das notificações, a gente vai tomando ações, a gente sabe que o caminho é áspero, é longo, mas todos nós aqui presentes estamos percorrendo. E nós vamos percorrê-lo de olhos atentos e de mãos firmes para coibir, né, as ações indevidas. Há muito a ser feito, nós estamos atentos e fortes e esperançando. E, para começar a concretizar o esperançar dessa tarde, eu passo a palavra para a primeira palestrante, que é a linda Betânia Lemos. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, as que nos assistem online. É um prazer enorme estar aqui falando de enfrentamento a assédio e discriminação no serviço público. Um mal que, como a Beth falou aqui, atinge
muito mais as mulheres, né? Somos as principais vítimas. E discutir, o fato da gente estar aqui discutindo esse assunto, já mostra uma evolução, porque antigamente nem poder discutir a gente podia. E o fato de ser uma mesa formada por mulheres eleva o nível dessa discussão, porque é uma mesa formada pelo grupo que é o principal vítima. Então, é discutido por quem sofre, na maioria das vezes, o assédio. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher baixa, de estatura baixa. Vou aproximar também para 1,60 m, minha altura, como fez a Beth. Tenho cabelos castanhos, anelados, um pouco abaixo do ombro. Meus olhos também são castanhos, a minha pele é branca, e eu estou vestindo uma blusa verde com uma saia azul com estampa floral. Eu queria, então, começar cumprimentando aqui minhas colegas, primeiro a Beth, moderadora da mesa. É muito bom, Beth, estar aqui com você. Já é a segunda vez que eu te vejo falar, e se você não conta, ninguém sabe que você é tímida, viu? As falas são sempre muito potentes e trazem sempre muito recados, né, muito importantes. Cumprimento aqui a Mirelle, referência aí no estudo de assédio no setor público, e a Rita, minha colega lá do MGI, ministério ao qual a ENAP é vinculada. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui nessa mesa. Queria agradecer o convite para participar desse evento e parabenizar o Sim de Itamaraty, na pessoa da Ivana Vilela, sua presidenta, e, com isso, cumprimentar todas as pessoas que trabalharam para fazer esse evento possível. Eu espero que esse tema que vai ser discutido, que está sendo discutido nesse evento, que é tão caro para a nossa sociedade, que ele possa desdobrar, né, em ações concretas, ações afirmativas, para que a gente diminua o problema de assédio no setor público. Bom, eu tenho um negocinho para passar a apresentação, ou não? Eu vou pedir licença para falar em pé, pode ser? Que assim eu vejo quem está lá no fundo. Sentado, a gente só vê quem está na frente. Bom, gente, eu trouxe aqui uma imagem de um xadrez. E o xadrez, ele é um jogo, como vocês sabem, de total estratégia, né? É um jogo em que duas pessoas se enfrentam numa batalha, uma batalha de estratégia em que as pessoas movimentam as peças no tabuleiro com o objetivo de pegar o rei do adversário e dar ali um xeque-mate. Eu trouxe essa imagem porque o assédio me lembra muito um jogo de xadrez. Num jogo em que você tem um assediador batalhando com o assediado. A grande diferença, para mim, de um jogo de xadrez para o jogo ali da estratégia do assédio é que o jogo não tem regra. No xadrez, a gente tem regra para seguir. O assediado e o assediador, ele não segue nenhuma regra. Portanto, é um jogo que abala moralmente e abala psicologicamente as pessoas que participam dele. Então, o assediador é uma pessoa que tem uma mente abalada, porque ninguém que não tem uma mente abalada não comete assédio, e o assediado, ele fica perturbado, passando ali por assédio o tempo todo. Falando aqui de assédio sexual, uma forma muito grave que atinge mais ainda fortemente as mulheres, mas também o assédio moral, que é extremamente um jogo psicológico feito por uma pessoa doentia contra uma pessoa, em geral, que está numa posição inferior. Inferior, que eu digo, na relação de trabalho, não na relação humana, porque na relação humana somos todos iguais. Mas uma pessoa que está, em geral, inferior na relação social ali do trabalho. E isso não é justo, né? E aí a gente tem que desenvolver estratégias, como no xadrez, para acabar com esse jogo. Só que é muito difícil desenvolver uma estratégia individual. No xadrez, como você tem regras a seguir, as pessoas desenvolvem estratégias, e não sei se vocês sabem, nem o maior computador do mundo, mais potente, consegue saber quantas estratégias possíveis é possível ter num jogo de xadrez. Então, é um jogo realmente de muita estratégia.
No caso do assédio, a gente não tem regra, mas a gente precisa, sim, desenvolver estratégias para eliminar isso, pelo menos, da nossa área de serviço e do serviço público. E aí eu vou trazer alguns dados para ilustrar um pouco a minha fala e um pouco quão é preocupante a questão do assédio. No Brasil como um todo, não só no serviço público, a gente tem quase metade das mulheres, se não me engano, 46,17%, foram vítimas de assédio sexual ao longo da sua vida, pelo menos uma vez. Gente, isso é metade de nós, mulheres. É muita coisa. É realmente um dado assustador, esse dado que foi feito nessa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, junto com o Datafolha. É realmente muito assustador. O segundo dado, e que eu acho que fala muito aqui, é que o segundo lugar onde mais se sofre assédio é no ambiente de trabalho, seja ele público, seja ele privado. Só perde para a rua. Na rua, a gente tem muito assédio. Bom, um outro dado é que, aí, levando em conta, né, isso é uma pesquisa amostral, fazendo uma estimativa, 11 milhões de mulheres foram vítimas de assédio sexual no trabalho no ano de 2022. Isso equivale a mais ou menos 10% das mulheres brasileiras. Levando em conta que nem todas trabalham, esse percentual sobe mais ainda. Então, assim, é realmente um dado muito impressionante, um dado muito importante e que mostra para a gente que a gente precisa desenvolver estratégias conjuntas para acabar com esse mal. E nós, mulheres, temos a obrigação de puxar o desenvolvimento dessas estratégias. A gente tem, sim, assédio moral e sexual também, e institucional contra homens, mas a gente sabe que a maioria das vítimas são mulheres. Então, nós, mulheres que estamos em posição, que podemos influenciar e que podemos mudar esse jogo ou criar estratégias para ajudar a mudar esse jogo, a gente tem a obrigação de fazê-lo. Agora eu vou trazer alguns dados do serviço público. E aí, Mirela, eu peguei seu estudo, tá? Que foi o único que eu encontrei que trazia alguns dados. Então, eu me dei essa licença de trazer seu estudo, apesar de você estar aqui na mesa. O assédio no serviço público, gente, ele dura mais do que no setor privado. Tem casos que a Mirela mostra que dura mais de 300 dias, entre o recebimento da denúncia e o início da investigação. Não é do resultado, não, né, Mirela? Não é do fim da questão, não. Então, assim, isso é muito tempo. E, além disso, o assédio no serviço público, ele não é punido, ou ele é pouco punido. Aí aqui a gente traz alguns dados também do estudo da Mirela, que apenas 12,3% das pessoas denunciadas por assédio moral foram punidas, e apenas 1,5% foram demitidas, que seria a punição máxima, né, para quem comete assédio. E o assédio no serviço público também, quando a gente fala do assédio sexual, 21,3% sofreram alguma penalidade das pessoas que foram denunciadas, e somente 9,4% foram demitidas. E aqui, gente, eu paro para pensar qual é o problema no setor público, então. Né? Por que o tempo no setor público dura mais? Por que a gente tem tão pouca punição? E aqui a gente pensa, não era para ser assim, era para ser o inverso, no setor público tinha que ser mais rápido. Por quê? Nós, servidores públicos, a gente tem estabilidade. Se a gente tem estabilidade, a gente pode denunciar com muito menos medo do que um servidor, né, uma servidora ou um servidor, um trabalhador, no caso, né, do setor privado, porque corre o risco de perder o emprego. A gente tem estabilidade, então esses números eram para ser o contrário. E aí isso nos leva a algumas hipóteses. Por que no serviço público, então, o caso de assédio, o tempo é mais moroso, a punição é pior do que no privado? Uma das hipóteses levantadas é que a gente não tem mecanismo de acolhimento para as vítimas, mecanismos que derem celeridade
no processo de apuração e punição do assédio. Por que é importante punir o assédio? Quando a gente pune, a gente mostra para a sociedade, mostra para os outros assediadores que eles não podem fazer assédio, que isso não é permitido. Quando a gente não pune, a gente está sinalizando que, olha, faz, talvez aconteça alguma coisa, mas é pouco provável. Então, a punição ela é muito importante, ela não é uma vingança contra o indivíduo, né? É claro que ela é uma reparação do dano que o indivíduo causou, mas ela também é um espelho para mostrar que isso não é permitido na nossa sociedade. E o que a gente está mostrando é o contrário, porque a gente está punindo pouco no setor público, a gente está apurando pouco no setor público, a gente está demorando a apurar as denúncias, né? E, além disso, aqui a gente está falando de denúncias. A gente não sabe o subregistro. Né? Quando a Beth fala que a gente tem que comemorar que aumentou o número de registros, é isso mesmo, Beth, a gente tem que comemorar muito, porque o fato de aumentar o número de denúncias, o número de registros, significa que as pessoas estão perdendo o medo de denunciar, porque a gente sabe que, em casos de assédio moral, sexual e o institucional, então, nem se diga, a quantidade de subregistro é enorme, as pessoas têm medo, porque não tem esse canal. Então, eu trago aqui para reflexão o quanto que a gente precisa melhorar esse canal de comunicação e esse canal de acolhimento da vítima. Eu lembro aqui de uma série que eu assisti, Beth, eu não sei se você já assistiu essa série, chama Inacreditável. Alguém aqui já viu essa série? Não? Ela é inacreditável mesmo. E essa série, ela exemplifica muito bem a falta de acolhimento da vítima. Ela é baseada em fatos reais, e ela conta uma história de uma moça que sofreu uma violência sexual na casa dela, numa invasão que teve no apartamento. Aí essa moça foi recepcionada numa delegacia por um homem, eram policiais, homens, não estavam treinados nem preparados para acolher uma vítima. Ela foi penalizada 2, 3 vezes, ela teve que repetir a história milhões de vezes para o policial que recebeu a denúncia, depois para o outro chefe do policial, depois para o equivalente ao Ministério Público, enfim, ela teve que contar a história um monte de vezes. A família dela não a acolheu, não a apoiou, pelo contrário, né, a família ela foi completamente omissa. As instituições públicas foram omissas e ela acabou sendo penalizada, não só psicologicamente, porque teve que reviver o caso várias vezes e se viu questionada se era ou não assédio. Inclusive, ela passou a ser acusada de denúncia falsa. E aí, eu estou dando spoiler, né, gente, contando a série. Bom, mas senão eu não consigo dar um exemplo. Depois vocês assistem e esquecem o que eu contei, tá? Ela, então, ela passa a ser acusada de denúncia falsa. E aí ela tem problema de emprego, enfim, a vida dela vira um caos por conta desse fato. Aí, depois, tem uma outra moça que sofre a violência, e aí ela é recepcionada na delegacia por uma delegada mulher, que faz uma abordagem perfeita, acolhedora, ela conta a história uma só vez, ela tem a denúncia dela acolhida, essa investigadora corre atrás, e aí o resto eu não vou contar, mas a vida dela não é destruída. Dei spoiler só mais ou menos, vou deixar o final para vocês verem. Isso mostra a importância da instituição, né, das instituições públicas, não só a polícia, no caso da administração pública, a gente tem uma série de canais, né, de recebimento, acolhimento e investigação das denúncias. A diferença que faz quando você acolhe uma vítima de violência, de assédio, né, moral, sexual ou institucional, da forma correta. E o quanto que isso vai fazer diferença na coragem das demais pessoas que sofrem assédio de denunciar ou não. Né? A gente vê muito na televisão, a gente viu, né, nos últimos tempos, alguns casos que uma pessoa denuncia assédio sexual ou assédio moral, e aí, daí a pouco, aparece 10 mulheres, 15 mulheres denunciando a mesma pessoa e a pessoa acaba sendo punida. É mais ou menos isso. A gente tem que criar mecanismos institucionais que façam com que as pessoas tenham coragem de denunciar. Né? Então, é um pouco isso. E esse é um segredo aí de como virar esse jogo.
Para virar esse jogo, as instituições públicas têm que criar, fortalecer os mecanismos existentes e criar formas de que ele acolha melhor as vítimas. Bom, essa aqui é uma fala da ministra Cida, que mostra como a gente tem que acolher as vítimas. Eu acho que ela resume bem tudo. Que a ministra Cida Gonçalves, quando lançou o GT de enfrentamento ao assédio sexual e moral, né, na administração pública, ela falou que a fala da mulher sempre será a primeira que nós vamos acreditar. E deve ser assim. Depois investiga, vê se foi ou não, né, mas investiga rápido. Mas a fala tem que ser acreditada, para que outras mulheres ou outras vítimas de assédio tenham coragem de denunciar. Bom, e qual a estratégia que nós estamos usando lá na ENAPRE para contribuir, um pouquinho que seja, nesse debate e contribuir para a criação de instituições fortes, instituições que realmente enfrentem o assédio? Nós somos escola, né, gente? Então, tinha que ser capacitação, né? Como escolas de governo, a gente está investindo em capacitação, capacitar os servidores públicos para que nós, servidores, estejamos preparados para lidar com o caso de assédio, e não só os servidores que trabalham nas áreas de enfrentamento diretamente, mas qualquer servidor público, porque uma colega sua pode sofrer assédio, e você tem que saber como agir, como ajudar e como fazer a diferença ali no meio em que você atua. Cada um é um microcosmo, e se a gente atua ali no nosso entorno, a gente consegue fazer uma mudança, né, geral, se cada um atuar no seu entorno. Bom, a ENAPRE, então, está com 2 cursos na EVG de prevenção de assédio, e a gente vai lançar mais 2 cursos, e esses cursos são com professores, são cursos síncronos, tá? A gente vai, em junho, ter o curso Enfrentando a Violência de Gênero na Internet, e, em agosto, a gente vai lançar o curso Enfrentando o Assédio Moral e Sexual e a Violência de Gênero nas Organizações Públicas. Tá? E, na Escola Virtual de Governo, vocês encontram o curso Assédio Moral, o que saber e fazer, e o curso Prevenção e Enfrentamento do Assédio Sexual e Moral. É um curso feito, um é da AGU, o outro é do SERPRO, e estão disponíveis na plataforma Escola Virtual de Governo. Bom, além disso, a gente tem 2 programas, que é o FIAR e o FIFE. O FIAR é Formações e Iniciativas Antirracistas, e o FIFE é Formações e Iniciativas Feministas. Esses 2 programas, eles têm uma série de atuações, vários eixos, que eu não vou entrar aqui por causa do tema, mas um deles é o reforço da liderança negra, da liderança étnica, da liderança feminina, da liderança das mulheres. E quando a gente reforça grupos que antes não estavam em posição de liderança, não estavam em posição de tomada de decisão, a ocuparem esses espaços, que é um dos objetivos desses 2 programas, a gente incentiva uma mudança de cultura, a mesma mudança de cultura que a gente quer fazer com a educação. E a gente incentiva, então, uma mudança de abordagem nos casos. Uma mulher, quando ela chega numa posição de liderança e ela conhece do tema e ela recebe uma denúncia, ela vai atuar de uma forma diferente do que alguém que sempre esteve naquele espaço e nunca acolheu nenhuma denúncia. Então, quando a gente ajuda que esses grupos, né, a gente auxilia para que eles estejam nesses espaços, a gente também ajuda a combater o assédio. E aqui alguns números do ano passado desses 2 programas. Bom, além disso, a ENAPRE participou ativamente do grupo de trabalho interministerial de enfrentamento ao assédio e à discriminação da administração pública. A gente teve cadeira no grupo e estava lá participando de todas as discussões e todas as propostas feitas. Bom, e eu encerro, meu tempo já está aqui quase apitando, vou encerrar bem na hora, fazendo uma pergunta para vocês. Na realidade, eu deixo essa pergunta para vocês, porque cada um de nós, independente da posição, independente de onde atua, independente de estar ou não em órgãos de enfrentamento ao assédio, a gente pode, sim, contribuir e fazer diferença para mudar e criar estratégias para a gente mudar as forças nessa batalha, para a gente conseguir equilibrar essa batalha, para que o assediador ele não tenha mais força do que o assediado ou a assediada.
Então, eu deixo aí a pergunta para reflexão, para que cada uma e cada um dos senhores aqui presentes pensem o que pode fazer no seu ambiente de trabalho para evitar essas situações e que essas situações aconteçam. Muito obrigada. Obrigada, Betânia, pela sua fala. Aproveito já para esclarecer que o sistema de perguntas é igual ao que se usou pela manhã, né? Vocês vão fazer perguntas em formulários que vão ser trazidas para a mesa. E sobre a sua fala, Betânia, me chamou muita atenção a imagem do jogo, porque o assédio é um jogo, e um jogo muito complexo, né? A vítima fica paralisada, às vezes. Mas é um jogo que nós, mulheres, e nós, mulheres da gestão pública, estamos começando a virar. E eu não vou pedir desculpas à minoria dos homens, porque está na cara que a maioria das vítimas somos nós. Então, os homens que estão aqui são homens que apoiam a nossa causa. Então, vocês são muito bem-vindos nessa luta conosco. E eu fico também muito orgulhosa de fazer parte disso, porque eu sou uma professora de educação física que virou especialista em políticas públicas na ENAP. Então, eu comecei a ser formada pela ENAP há 20 anos, há mais de 20 anos. E eu lembro que meu curso de formação, eu aprendi muito sobre finanças públicas, sobre muita coisa, mas nenhuma palavra sobre assédio. Mas essa formação do servidor público, que é continuada, hoje a gente está firme e está fazendo curso intensivo sobre isso. Então, muito grata para você, pelo seu trabalho, e por todas as pessoas que estão aqui, que estão junto conosco nessa causa. E aí eu já passo a fala para a nossa segunda palestrante. Rita. Boa tarde a todas, todos e todes. Primeiro, agradecer o Sindi Itamaraty. E, como na hora do almoço eu já falava para a Lili, vocês estão de parabéns justamente por trazer à visibilidade aquilo que querem tornar invisível, né? E o sofrimento, normalmente, é jogado para debaixo do tapete, né? Como se ele fosse individual, pessoal, e, na verdade, no caso do assédio, ele tornou-se coletivo, portanto, existe um adoecimento coletivo, né? Primeiro, aqui as minhas parceiras a Betânia, que a gente estava comentando que nós fizemos parte do GTI, fomos nos encontrar, eu acho que numa das últimas reuniões, ainda virtual, né? A Beth, muito prazer em conhecê-la, e esta aqui, que fez parte conosco desde o princípio, né, em todas as discussões, e aprendi muito com ela. Eu sou uma mulher negra, de cabelos caracolados, que antes eram cacheados, e que hoje eu não posso dizer mais sobre a cor dele. Ele começa a se transformar, né? Ele está perdendo a sua cor e vai chegar à cor original, que será branco. Estou vestida de um vestido que eu acho que é verde com florais. E sou uma cearense. Tá? Uma cearense que habita São Paulo e agora Brasília, e vivo numa parte neutra, né? E sou socióloga de formação. Bom, esse tema, eu acho que, de todo o meu tempo de militância, de vida, eu diria que é o tema mais espinhoso que a gente pode falar, né? E é interessante porque isso faz parte da nossa vida, né? Eu fui dirigente sindical por um tempo, depois fui assessora sindical por muito tempo, e isso faz parte do meu cotidiano. Só que sempre é interessante que a gente caracterizava melhor o assédio sexual, né? Esse sempre foi, para nós, mais fácil de caracterizar. O assédio moral sempre foi tratado como aquela coisa, porque existem diferenças, existem divergências, né? Tem a coisa da hierarquia, tem a coisa do mando, e como as mulheres, quase que naturalmente, não fazem parte desse espaço do mando, né?
isso se tornou quase que muito, além de ser habitual, tornou-se natural, né? Eu acho que, à medida em que a gente vai dando nome às coisas, elas vão se tornando visíveis. E dar o nome, o que é assédio moral, o que é assédio sexual, o que é humilhação, né, é muito importante, porque as pessoas começam a perceber que já viveram, que já vivenciaram, que já perceberam, que já acompanharam, e isso causa adoecimento. Uma pessoa que é humilhada, que normalmente, ao meu ver, o assédio ele começa com a humilhação, uma pessoa que é humilhada, você não sabe o sofrimento que gera no ser humano. Porque é interessante que a gente aprendeu a aceitar, a julgar essa coisa do adoecimento quando ele é visível. E as dores da alma não são visíveis, né? Essa é a grande questão. Então, assim, eu acho que o grande passo do governo, deste governo, foi não ter medo de trazer isso à tona. Na medida em que o governo institui um decreto, institui um grupo de trabalho a partir de um decreto, para discutir, propor um plano para o âmbito federal, para tratar do assédio e da discriminação, ele dá um passo gigantesco. Porque aí a sociedade desperta e vai exigir que se tome soluções. Nós passamos 6 meses discutindo. Foi um debate fácil? Não, não foi debate fácil, e muitas das companheiras que tiveram no grupo, que acompanharam, sabem disso. Mas foi justamente nesses debates e nessa discussão difícil é que nós fomos percebendo que nem todo mundo sabia de tudo, que nós fomos compartilhando o conhecimento, que nós fomos percebendo onde é que estão boa parte das brechas onde nós obrigatoriamente deveríamos trabalhar. E uma delas, você perceber que existem canais, mas que eles não funcionam o suficiente, que eles precisam ser adequados, que eles precisam ser repactuados, reconstruídos, ele é fundamental. Porque nós temos isso no setor público federal. Nós temos a CGU, nós temos a AGU, nós temos ouvidorias, mas, pela necessidade que os servidores pontuaram, não são suficientes. Então, nós precisamos aprimorar. Para nós, uma das coisas centrais que talvez o movimento sindical, e é muito bom que eu veja aqui vários dirigentes, vários companheiros dos quais eu conheço há bastante tempo, considerar que assédio é relação de trabalho. E relação de trabalho se discute na mesa de negociação também. Isso é fundamental. Porque a disputa não é só pela remuneração, mas pela condição, porque os trabalhadores, os servidores, como qualquer outro trabalhador, passam mais horas no ambiente de trabalho do que fazendo qualquer outra coisa. E esse ambiente de trabalho precisa ser saudável, precisa ser respeitoso. Então, isso é uma construção. Nós não vivemos apartados da sociedade, nós fazemos parte dela. Nesse sentido, nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, racista, xenófoba, tudo isso, homofóbica, e isso perpassa todo o serviço público. Afinal de contas, nós somos seres sociais que pertencemos à sociedade. Para o serviço público, ainda tem mais uma questão. O serviço público ele é hierarquizado. Ele reflete a sociedade que é ditadora. Nós pertencemos, fazemos parte de uma sociedade que, no seu contexto, ela é ditadora. Então, o serviço público não poderia ser diferente. Qual o grande desafio? Democratizar. Democratizar as relações de trabalho, que começa por aqui, começa por baixo. E trazer os gestores para essa mudança. Mudança cultural não se faz da noite para o dia, nós sabemos disso. Mudança cultural ela é diária, ela é cotidiana. E isso começa com capacitação, com formação, com mudança de paradigma. Isso é fundamental. Para isso, tem que ter as diversas visões. Quando eu digo que é fundamental levar as relações de trabalho serem discutidas nas mesas de negociação, porque tem a visão do servidor, que é servidor e, ao mesmo tempo, ele está defendendo a categoria do servidor público, mas para mim, às vezes, eu brincando com alguns amigos, eu digo, é contraditório ser servidor público,
Por quê? Porque você é um trabalhador do serviço público, que briga por direito, ao mesmo tempo você está a serviço da sociedade. Você é um cidadão, que você pode ser servidor da educação, da saúde, que você usa do serviço público, usa da educação, ao mesmo tempo você é aquele servidor que quer garantir direitos, que quer garantir... Então, isso não é do setor privado. No setor privado, você vai brigar por o cara que é o dono da empresa, que é o lucro, e você quer manter o seu trabalho e seus direitos. No serviço público, não é só assim. Então, você tem que ter uma visão... É muito mais complexo, né? E a gente tem que entender isso, porque, senão, a gente pode se perder no meio do caminho. Então, foi nesse sentido que o grupo de trabalho fez um grande debate. E, toda a vida, o debate vinha muito do ponto de vista da punição. E eu particularmente, não gosto, eu acho que a maioria do grupo também não gosta da ideia dessa, você vai punir. Não, eu acho que tem questões antes. A punição, a correção, ela é necessária, mas você só chega lá se aqui no começo tiver falhado. Por isso, o plano foi tão importante, a discussão foi tão importante em pensar 3 elementos centrais: prevenção, acolhimento e governança. A prevenção, ela pressupõe sensibilização, você tem que sensibilizar os gestores. A capacitação, a formação, e a nossa ideia é que essa capacitação e essa formação, Betânia, ela faça parte de toda a vida laboral do servidor, a começar pelo momento que ele entra no serviço público. É fundamental. Porque você vai se formando e capacitando para, inclusive, perceber as nuances que você não percebeu. Que é aquela mesma coisa que a gente diz, eu não sou racista. Não sei. Nós vivemos numa sociedade racista que, de vez em quando, nós vamos cometer gafes. Agora, você ser antirracista e o tempo todo você está se vigiando para que você não faça com outro o que você não quer que faça com você, o pessoal do movimento negro diz sempre o seguinte, seja antirracista. Se você for, você já vai dar um passo gigantesco na sua vida. É a mesma coisa que os homens, se eles não forem machistas, já vai nos ajudar, e muito. Porque eu fico pensando, se nós dizemos que sofremos o tempo inteiro, as mulheres sofrem o tempo inteiro, aí eu começo a pensar, você é uma mulher preta, pobre e da periferia. Será que alguém tem dimensão desse sofrimento? E que perde filho todos os dias para o Estado, para a polícia, para a repressão, Não é tarefa fácil. E a gente não pode achar que no serviço público não tem servidores também que passam por tudo isso. Então, eu acho que são dilemas que nós temos que buscar tratar. Então, assim, a prevenção tem essa discussão da formação, da qualificação e, inclusive, a promoção à saúde, que, no caso do Serviço Público Federal, que pode servir o sistema CIPEC, né, que é o CIAS, está sendo efetuado várias mudanças agora, inclusive, para tentar caracterizar a questão do adoecimento e do absenteísmo, que é muito grande, mas a gente não consegue ainda caracterizar se isso está ligado com a dimensão do assédio e da discriminação. Né? O acolhimento, ele é central, porque não adianta... a gente percebeu no percurso que muita gente não denuncia por medo, por insegurança, por não confiar nos canais, porque acha que os canais não são adequados o suficiente. Então, é preciso, isso é determinante, a pessoa se sentir acolhida, que é isso, o exemplo que você deu, que, aliás, eu assisti aquele filme que eu chorei por demais, eu fiquei com raiva também, por outro lado. Então, assim, ele é muito importante, você precisa se sentir acolhida. A pessoa, a vítima de violência, de discriminação, ela não pode ser revitimizada. E uma das dimensões desse acolhimento é a linguagem não violenta. Isso é fundamental. Então, se pensou numa rede federal de acolhimento, que tem todas as instâncias, são capazes de acolher. Só que nós precisamos de espaços adequados. Não adianta você ir fazer a denúncia que o teu assediador está ali do lado. Né? Então, sigilo, tudo isso é fundamental. A outra questão da governança, que é uma das coisas que o grupo discutiu muito e que inova, que é um comitê gestor formado por vários ministérios, coordenado pelo Ministério da Gestão,
que vai fazer essa governança, de uma forma geral, para garantir que as estratégias e as diretrizes do plano que o GTI formulou ou propôs sejam realmente colocadas em prática, do ponto de vista dos planos setoriais que cada órgão vai fazer. Por exemplo, o Ministério da Saúde, há pouco tempo, já fez o seu plano, né? A educação, pelo que eu sei, está discutindo. Então, tem vários órgãos que já começam a discutir a partir do que o próprio GTI elaborou. E uma das questões interessantes que nós pensamos foi que o comitê gestor está muito aqui em cima. Acontece que os servidores estão nas pontas, né? Então, essa é uma questão muito importante. Em que sentido? Você fazer com que lá na ponta tenha essa representação, que seriam os comitês estaduais, formados de forma interórgão, ou seja, ter gente no mesmo estado, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, ou seja, os ministérios que estão na ponta ter representação. E uma coisa para nós, Lineu, que nós fizemos questão, é que tenha representação dos servidores nesses comitês estaduais, porque isso é que vai dar o feedback para o comitê gestor, que questões centrais são, fazer essa mobilização, organizar seminários, debates, que você vai construindo, você perceber se um órgão está mais avançado na construção do plano e outro não, como é que você pode contribuir para que isso aconteça, porque isso, ao nosso ver, está ligado com as relações de trabalho, portanto, é fundamental para a própria democratização das relações e das condições de trabalho, né? Eu espero muito que os servidores se apropriem e que coloquem nas mesas de negociação, nas setoriais que discutem condições de trabalho, essa dimensão, porque existe ainda eu digo, da não importância de ter isso como condições de trabalho. E precisa ser apropriado nesse sentido, né? Porque uma pessoa doente, um servidor doente, ele não pode atender bem um cidadão. Se ele está adoecido, eu não posso exigir, porque nós não somos, eu costumo dizer que nós não temos várias teclas. Se eu estou mal, eu vou estar mal em qualquer lugar. Então, eu preciso estar bem para atender bem. É a mesma coisa. Eu não consigo enxergar uma pessoa que sofreu assédio ser uma pessoa que vai acolher alguém que sofreu assédio, porque aquilo pode estartar um monte de questões que não vai contribuir. Então, tem que ter todas essas percepções, né? Nessa questão uma outra dimensão que a gente também pensou é que, nessa coisa do percurso da denúncia, da apuração e tudo mais, que surgiram muito, é pensar ainda como é que a gente dá prioridade, né, no processo de apuração, né, constituição de tratamento específico, tal, que são coisas que estão sendo, eu acho que precisa ser aprimorado um pouco, né? Agora, nós sabemos que o decreto está para sair, esperamos que ele saia até o final desse mês, até porque a nossa ideia era que, porque no decreto, e o plano também tratou disso, é que, na terceira semana de junho, que é quando foi aprovada a Convenção 190 na OIT, a gente faça uma semana de mobilização, de ações de enfrentamento ao assédio e à discriminação. Então, a nossa ideia é que em junho já se possa fazer isso, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Uma das questões que eu já pontuei inicialmente é a questão das mesas tratarem, a inclusão do tema é fundamental que estejam lá. O plano também prevê que, nos contratos de prestação de serviço de mão de obra, tenha nos contratos cláusulas em que as empresas assumam o compromisso, né, com o desenvolvimento de políticas de enfrentamento ao assédio e à discriminação. O plano também traz que os trabalhadores terceirizados que estão na administração pública, eles sejam também acolhidos, né, que se garanta a prevenção e o acolhimento desses trabalhadores, porque nós sabemos que os trabalhadores terceirizados sofrem muito assédio de servidores, e isso tem que ser pensado, tem que se garantir esse direito.
E aí, quando a gente fez o plano, quando a gente foi fazer o relatório para a ministra, o GT também trouxe alguns desafios para a implementação do plano, né? Porque a gente sabe que não é só você fazer o decreto ou fazer o plano, amanhã ele está aplicado. Então, tem alguns desafios que nós temos que enfrentar. Do ponto de vista dos aspectos legais, é a alteração da legislação vigente, né? Que é ajustar as normas e regulamentos para alinhar o PFPAD, né, e ratificar a Convenção 190, que está lá no Congresso, né, e, pelo que a gente sabe, a pessoa que foi lá colocada como relator não merece nenhuma confiança do nosso ponto de vista. Né. Os aspectos políticos, que é o apoio e compromisso de líderes e gestores nos diversos níveis da administração pública federal. A ministra Esté costuma dizer o seguinte: nós temos que fazer a formação e a qualificação para quem comete o assédio. Porque não adianta, é a mesma coisa que uma das pessoas na mesa da manhã falou o seguinte: olha, nós precisamos discutir o assédio para todos, junto com os homens. Não adianta só a gente discutir entre mulheres, que é isso mesmo. Se somos nós que sofremos, não adianta, porque nós já estamos convencidíssimos que sofremos assédio, né? Temos que convencer o outro. Então, é fundamental que a gente traga... Esse é um desafio, fazer essa coisa da capacitação, que você sabe. Não tem tempo, eu tenho uma agenda... Temos que arranjar formas, temos que garantir que os gestores façam a formação. Uma questão central é a mudança de cultura organizacional, né? As gestões precisam ser menos verticalizadas e mais horizontalizadas. O serviço público, a característica é que ele é vertical, né? É tipo, eu mando e tu obedece, né? Então, ela precisa ser mais horizontalizada. Democratizar as relações de trabalho. Isso passa também, essa horizontalidade, né? Eu acho que, na medida que a gente trabalha para democratizar as relações de trabalho, você, de certa forma, você horizontaliza. Porque você traz elementos, você questiona, eu acho que isso ajuda muito. E a outra coisa, a comunicação não violenta. Um terceiro aspecto, estou vendo meu tempo já está acabando, é infraestrutura e recursos disponíveis dos órgãos da Administração Pública Federal para a efetivação da rede de acolhimento e denúncia. Por exemplo, muitas ouvidorias não têm estrutura e precisam ser estruturadas. É fundamental. E o outro é os aspectos da governança, que é a implementação e monitoramento do plano por meio do comitê gestor, que é o que eu já falei antes. A execução do plano a ideia é que seja feita pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, né, e o acompanhamento pelos comitês estaduais. É mais nessa direção. E aí tem ações afirmativas, que algumas eu já pontuei aqui. Então, eu acho assim, que é um grande desafio se a gente pensar e resgate da confiança dos servidores junto a esses canais de denúncia, de acolhimento, de apuração. Eu acho que, na medida que a gente resgatar isso, eu acho que as coisas engatam com certeza. Tá bom? Muito obrigada. Rita, brava Rita, quando disse que era cearense, quase que eu dava aquele nosso gritinho característico. Conhecido no mundo inteiro, onde os cearenses se reconhecem. Mas, Rita, muito obrigada por começar destacando esse sofrimento invisível, né, que é tão característico dos desafios que a gente enfrenta, como mulheres e como servidores públicos. E as coisas precisam ser nomeadas, e, para isso, precisa coragem. E, além de ressaltar isso, você trouxe que, além de corajoso, é possível. Há um plano e cabe a nós implementarmos. E interessante, muito legal também você falar que relação de trabalho também se discute na mesa de negociação, porque eu e a Ana, presidenta da AFPE, estávamos, na hora do almoço, aproveitando o tempo para combinar como que a gente vai se conduzir na mesa de negociação do ciclo de gestão. Então, já está anotado. Senhoras e senhores sindicalistas, todo mundo de caderninho. E muito obrigada. Passo a palavra para a doutora Mirelle Jacó. Boa tarde.
Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queria começar cumprimentando a presidenta do Síndico Itamaraty, Ivana, que é uma mulher brilhante, e sou muito grata por poder compartilhar um pouco da sua jornada, vice-presidenta Gabriela, todas essas mulheres incríveis do Síndico, doutora Eliane, doutora Lili, para os íntimos, Lorena, Gabriela, e queria também cumprimentar a Socorro, maravilhosa, minha amiga também do MGI. Bom, vou fazer minha autodescrição. Eu tenho, como a gente fala em Minas, 1 metro e um biscoito, que aí a gente arredonda para 1,56, biscoito de polvilho. Eu estou com os cabelos presos, preto, o olho também preto, pele clara, um batom vermelho, porque a gente tem que dar o lacre, né? E uma blusa branca e um blazer claro, também não sei que cor que é, mas é um bege claro. Queria cumprimentar as minhas colegas de mesa, Elizabeth, presidente Betânia, Rita, que é uma mulher que mudou minha vida. A Rita, como vocês acabaram de perceber, para quem tem um pouco de sensibilidade, qualquer encontro com ela é uma transformação. E foi assim, ela mudou o rumo da minha pesquisa, ela mudou o rumo do meu trabalho, ela mudou o rumo da minha percepção no tocante às relações de trabalho, que eu, na academia, achava que era muito apurada, mas é porque eu não tinha conhecido uma sindicalista de verdade ainda. E agora eu estou tendo a oportunidade de conhecer várias outras mais. Normalmente, quando eu vou falar de assédio, são em congressos, o que quer que seja, que vai trabalhar de vários outros assuntos, né? E eu sou filha de uma professora de português, então minha mãe ela sempre me dizia, me chamava de professorinha, né? Que na minha família é um grande elogio, mas ela queria dizer, bom, tudo você tem que nomear. Eu ainda sou assim, eu ainda irrito todo mundo. Metade da minha vida é falar conceito. Sem conceito não tem como conversar. Por que não tem como conversar? Porque eu venho do direito. O direito ele tem 2 colunas, o que importa para o direito e o que não importa para o direito. Quem vai fazer o filtro, quem vai dizer, é o conceito. Né? Então, como eu fico nesse trabalho muito também dentro da área da correição, e aí eu caminho para os outros setores, eu sei o que acontece lá dentro, que impede com que a responsabilização aconteça. Né? E não no intuito de que esse seja o grande enfoque de uma política, né? Porque, assim como a Rita, eu acredito que o grande trabalho tem que ser feito na prevenção, e principalmente no acolhimento, e principalmente na filtragem do que é conflito, do que é assédio, do que é processo de trabalho inadequado, para que chegue um conteúdo jamais apurado para que a correição consiga atuar e a gente não perpetue também um ambiente de sensação de impunidade, que muito nos prejudica, né, nesse tipo de política. E aí, bom, o que eu trouxe? Então, voltando, como normalmente eu estou a professorinha, eu fico falando de conceito. Hoje, eu não vou precisar falar de conceito, porque está todo mundo já falando desse tema e vocês já estão ligadíssimos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês um pouco das minhas percepções em relação ao assédio estrutural, no ponto de vista de quem faz doutorado em Direito Constitucional e de quem tem uma formação 100% jurídica. Então, eu tento ser menos chata, eu tento ser menos advogada, mas hoje eu quero trazer para vocês assim, como que algumas construções de pensamento nesse sentido acontecem para o lado de cá, para talvez conseguir conectar com um pouco da vivência de vocês, porque eu acredito que esse tema ele é novo, ele não é novo só aqui no Brasil, ele é recente, né, a discussão dele no mundo todo de forma geral, e eu acredito que a seriedade que a gente tem que ter é com conteúdo, mas eu gosto de ser muito disruptiva, muito criativa, e eu gosto de inventar a coisa durante a construção. Vamos ver se vocês vão achar muita doideira. E eu queria começar, né, vou pedir licença para eu ler só esse aqui, para a gente dar, né, introdução, que eu sou apaixonada por esse texto, do Darcy Ribeiro, né, que é sobre o óbvio, o título da palestra é por conta disso, que ele disse, o nosso tema é o óbvio. Acho mesmo que os cientistas trabalham com o óbvio. O negócio deles, o nosso negócio, é lidar com o óbvio.
aparentemente, Deus é muito treteiro, faz as coisas de forma tão recôndita e disfarçada que se precisa desta categoria de gente, os cientistas, para revelar a obviedade do óbvio. O ruim desse procedimento é que parece um jogo sem fim. De fato, só conseguimos desmascarar uma obviedade para descobrir outras mais óbvias ainda. E aqui Darcy estava falando dos cientistas sociais, né? Então, ações afirmativas, enfrentamento ao assédio é um tema para cientistas. E eu, nessa brincadeira de cientista social, provavelmente sou a mais limitada, mas não posso deixar de trazer a visão, então, um pouquinho do meu ambiente para vocês. Primeira obviedade, então, o assédio ele é uma realidade no setor público brasileiro. A gente começa pela obviedade mais óbvia. E aí, ainda tem esse tipo de decisão no judiciário, mas há um tempo isso era mais forte ainda, de que as pessoas achavam que acontecia isso aqui. Eu tenho assédio, eu tenho discriminação, eu venho com a estabilidade. E daí eu digo, não tem assédio no setor público porque o servidor tem estabilidade. E aí veio uma mulher muito brilhante e muito disruptiva e corajosa, e ela falou, tá bom, vou lá desvelar o óbvio como uma boa cientista. Tem, eu vou te falar, nessas pesquisas minhas eu estou achando que o assédio nas empresas públicas é até pior, porque os servidores, na esperança de uma troca de governo, eles vão tolerando, eles vão ficando. E, com isso, o assédio vai se perpetuando por muito tempo. E, olha aqui, eu até fiz uma pesquisa nacional, ninguém mais fez uma pesquisa desse porte, e eu descobri que o assédio no serviço público ele se prolonga no tempo, e ele se prolonga no tempo. E aí, a Margarida Barreto, presente sempre, ela vai trazer isso. Olha, a maioria das vezes, né, dos casos da minha análise, esse assédio moral ele durou, né, mais de 36 meses. Isso no privado é muito diferente. E eu sempre digo que não há dinheiro no mundo ou qualquer outro mecanismo que pague os efeitos da violência no corpo do trabalhador e da trabalhadora. Então, não há... assim, isso eu também digo para quem está aqui, liderança sindical. O assédio ele é prioridade, assim como a remuneração e todas essas outras questões. Por quê? Não tem como fazer esse acordo com o nosso corpo de que ele vai sim tolerar a violência, de que ele não vai somatizar, de que eu não vou ter uma questão de coluna, eu não vou ter uma questão no meio lombar, eu não vou ter né, outras questões de saúde mental, porque eu estou negociando outra coisa. Isso, infelizmente, não acontece. Então, é uma questão prioritária, e a Margarida veio trazer para a gente, então, desvelar para a gente esse óbvio, e aqui eu deixei para depois vocês poderem constar algumas... o bom que eu passo no meu computador, acho que está passando para vocês. Para vocês consultarem, assim, casos, são todos casos reais, enfim, que aconteceram no serviço público e duraram, às vezes, 15 anos. Segunda obviedade é que o assédio ele captura o interesse público e a independência funcional do servidor. Quando eu estou falando para servidor efetivo, eu sempre falo que os servidores efetivos eles são o sonho do constituinte originário e, consequentemente, o meu também. Por quê? Porque o servidor efetivo ele vem num contexto de redemocratização, num contexto de expansão de direitos de um país que ficou por muito tempo sem direitos e com violações de direitos fundamentais. E aí, quando essa Constituição ela universaliza acessos e serviços, ela sabe quem que vai fazer isso acontecer, ela sabe quem vai desenhar e ela sabe quem vai implementar. E ela também sabe que não é tarefa fácil. A estabilidade ela é uma condição de possibilidade à democracia constitucional brasileira. E, assim sendo, obviamente que ela é alvo de ataques, ou que ela também sozinha não consegue proteger o servidor do assédio, porque, veja, se eu não posso te demitir, né, que é algo que a Margarida traz nos textos dela, né, ela sempre, às vezes, muitas vezes começa com essa frase, se eu não posso te demitir, eu posso fazer a sua vida muito difícil, eu posso te violentar, porque, como eu disse, nós não temos mecanismos para fazer essa dosagem do quanto a gente aguenta de violência.
E aí, à medida em que eu violento os servidores públicos, eu capturo o interesse público, porque eu começo a manipular, né, manipular nesse sentido de jogar a pessoa, né, no sentido que você deseja, capturando, então, o interesse público e capturando essa independência funcional de quem tem o dever constitucional de garantir a continuidade dos serviços públicos. Essa é a grande questão, assim, né, que eu sempre trago em relação ao que significa. Bom, se tudo der certo, a Constituição ela vai ser uma pedra no caminho de diversos grupos, porque, de fato, ela universalizou direitos, de fato, ela é uma Constituição cidadã, né, social, analítica. E se tudo der certo, o servidor público também vai ser essa pedra no sapato, porque todo mundo, numa democracia que é responsável por implementar, por tutelar partes da Constituição, vai ser alvo de determinados públicos. Então, eu estou trazendo para vocês a minha visão, que eu esqueci de dar esse detalhe. Eu estou trazendo para vocês a minha visão da assédio institucional, porque eu não venho da gestão pública, da ciência política. Mas eu queria trazer, então, já que, né, estamos entre cientistas muitos, eu queria trazer do direito onde que eu olho, o que eu faço, que caminho que eu faço do direito. Então, o caminho que eu faço do direito eu olho a Constituição, eu vejo quem são os atores responsáveis por manter aquilo ali funcionando e, naturalmente, eu vejo quem ataca aqueles grupos ou alguns instrumentos muito específicos desses grupos. No caso do serviço público, a bola da vez de sempre é a estabilidade. Então, quando eu penso em assédio institucional em relação ao serviço público, eu penso nisso aqui. Eu sei que tem várias outras construções, mas, como eu disse para a Rita, para mim, que lido na rotina, né, com os meus clientes lidando com denúncias de assédio, quando ela chega, ela não tem uma cara que você consegue pegar e separar o conceito. Tudo mistura, o processo de trabalho mistura com discriminação, que mistura com, às vezes, algum elemento de assédio sexual, que mistura com práticas da própria instituição. Tudo isso vem um pouco misturado para a gente, sabe? Então, eu acho que talvez esses caminhos possam ajudar a gente a deixar isso mais tranquilo, mais compreensível. E aí tem um outro detalhe também que sempre me vem à mente quando eu penso em assédio institucional, que são esses ataques diretos ao serviço público, seja para que movimentos populistas, e aqui, quando eu digo populista, eu estou dizendo antipluralista, ou gerencialistas se promovam, né? Então, é uma forma de promoção atacar o serviço público enquanto uma instituição da democracia. A questão é que, quando esses grupos, ainda pela via democrática, chegam ao poder, esses ataques não cessam. Não só não cessam, como eles começam a acontecer internamente. Né? E, internamente, muitas vezes eles vão aparecer para a gente, ou seja, eles vão cair no radar de uma política de prevenção ao assédio, por meio do que a gente conhece como assédio moral e, às vezes, como assédio sexual. Por isso, é importante a gente deixar a nossa visão aberta, sermos curiosos, e por isso que eu digo que a política de assédio ela tem que pegar tudo. Depois, a gente trabalha o filtro, porque a gente consegue ter diagnósticos incríveis e a gente consegue mapear e prevenir, inclusive, esses ataques institucionais por conta disso que a gente fala mais, que é o assédio moral e o assédio sexual. A terceira obviedade é que o assédio ele se contrapõe à justiça social esperada das ações afirmativas. Então, o assédio ele é um inimigo, né, das ações afirmativas. E aí, aqui, para falar o porquê, vou trazer que o slogan do Congresso é que assédio é violência, e sim, assédio é violência, que eu sempre digo, né, no ambiente jurídico, que o assédio é o nome que o direito, mas não somente ele, atribuiu à violência oriunda das relações de trabalho. Então, o filtro que é colocado. Por que é importante ficar falando que assédio é violência? Porque assédio não é ato de... Essas coisas não se confundem. E o assédio, como o Brasil adotou o conceito de assédio moral, ele esconde a discriminação, ele é assim, uma coisa complexa.
né? Que um dia vocês me chamam para falar só de conceito, viu, Ive? E obriga. Nós não vamos falar antes, não, só na hora. E por que, então, que é importante falar que é violência? Porque aí a gente vai trazer o olhar, peraí, a violência ela tem vários níveis, ela tem uma estrutura, e aí ela vai jogar a gente em por que o assédio é inimigo, então, das ações afirmativas. A violência, para o Galton ele foi estudar a paz, e aí ele falou, gente, espera aí, um antropólogo, ele falou, não vai dar, eu vou ter que estudar violência, porque a paz é a ausência de violência. E aí o Galton ele foi desenvolvendo, ao longo do trabalho dele, terminou em 1990, esse triângulo da violência. Então, ele traz a violência direta, a cultural e a estrutural. Uma alimenta a outra. Então, esse triângulo do Galton, você pode mexer nele de todos os lados, porque estão conectadas. E aí ele vai dizer que, enquanto a violência direta ela é um evento, a violência estrutural ela é um processo, e a violência cultural é uma constante. Normalmente, o que chega para a gente é o evento, ou o que a gente discute nos casos, ou mesmo quando, muitas vezes, a gente dá um exemplo de assédio estrutural, não consegue entrar tanto aqui no que seria essa estrutura. Às vezes, esse olhar ajudaria. E aí, qual que é a questão? A violência cultural, para a gente que trabalha com violência de gênero, ali estão as normas sociais e de gênero que autorizam ou que tornam suportável para a sociedade ou que cause tolerância em relação à violência contra as mulheres. A mesma coisa em relação ao racismo. Todos esses estereótipos e preconceitos e toda a nossa carga histórica, eles vão se perpetuando, eles vão adentrar nas nossas instituições e vão ali se alocar e vão aparecer também como violência direta. E aí vocês podem estar se perguntando, nossa, parece com a teoria do professor Silvio de Almeida. Eu também pensei isso. E aí a gente teve uma cientista brilhante que também pensou e fez isso para a gente, que é a doutora Valesca Batista. Então, ela falou, olha, eu vou até comparar a teoria do professor Silvio de Almeida com a teoria do professor Galton. E, de fato, tem vários elementos ali comuns. Então, para quem estuda já o professor Silvio, vocês podem olhar aqui, então, com esse filtro da Valesca para a teoria do Galton, e aí o que o professor Silvio de Almeida vai chamar de racismo estrutural vai estar ali permeando tanto a parte de violência cultural quanto a de estrutural do Galton. Gente, meu tempo está acabando, socorro. Deixa eu ir para outra obviedade, então, que eu não posso deixar. A quarta obviedade, a discricionariedade é o último refúgio do assédio e da discriminação. Então, assim, olha, eu já fui para tudo, eu já fui com a professora Valesca, a professora Margarida, eu estou assim, craque, não para uma obviedade em pé perto de mim, respira, tira um descanso e parte para a discricionariedade. É lá que o assédio e a discriminação se escondem. Então, se a gente cercar eles de tudo quanto é lado, ai, que política linda, nossa, está incrível, ele vai estar lá. E como que ele vai estar lá? Como que ele vai aparecer lá? Ele aparece por meio de regras confusas, conceitos indefinidos, métricas cujas fórmulas não são conhecidas, na ausência de contraditório. Então, nós caminhamos muito mal longe da objetividade. Porque onde tem processos, e aqui eu estou falando, o conselho é que vocês olhem para todo o sistema de carreiras, todos os componentes do sistema de carreira, além de todos os atos normativos, então a promoção, remuneração, ocupação de cargos de direção, se for discricionário, não tem mulher negra, não tem homem negro, aí vai ficando assim, aquele negócio é só homem branco, mas será que é porque eles são os mais capazes? Os dados mostram para a gente que não. E aí, como é que nós vamos fazer? Então, a discricionariedade ela é isso. Você encurralou a discriminação, aí, de repente, nenhuma mulher passa, nenhuma pessoa negra passa, nenhuma pessoa PCD. Nossa, imagina, aí você vai lá ver o critério, não existe. Fórmula não explicada, conceito indefinido. Então, se tudo ficar organizado aí no ambiente de vocês, não se esqueçam dessa parte da discricionariedade, porque ela contamina qualquer política afirmativa, porque a vida funcional do servidor não acaba quando ele é promovido e não acaba quando ele assume um cargo de direção específico.
E, caso a discricionariedade não seja mapeada, isso pode comprometer oportunidades futuras e até mesmo aquela ali que foi efetivada por meio de uma política de justiça social. E como começar, né? O que eu faço? Eu estou saindo daqui, o que eu faço agora? Ser espectador ativo, isso aí eu vou deixar para vocês pesquisarem. Apoiar a ratificação da Convenção 190. Se a gente não ratificar, tenho receio de que as legislações futuras caminhem muito mal, principalmente em relação à temática de grupos vulnerabilizados. E promover na sua, onde você está, né, impulsionar aí que essas políticas saiam. Já tem uma lei federal para o assédio sexual, mas agora vocês não estão bobos, vocês não vão aceitar isso, não. Vocês vão falar, eu quero é tudo, coloca os conceitos, tudo. Vai lá na Resolução 351 do CNJ, sapeca todas, para vocês terem essa liberdade de fazer o filtro quando o caso chegar para vocês. Porque a política ela tem que ser sinônimo de acolhimento. O resto a gente resolve depois. O resto vocês chamam o direito com a chatice dele, que ele faz um filtro, o outro que faz outro filtro. Mas é necessário que vocês tenham essa liberdade e criem esses espaços seguros para acolher. Bom, queria agradecer. Deu uma corrida aqui, mas deu para terminar. Quem quiser continuar em contato comigo, estou deixando aí o meu e-mail e meu telefone. Eu respondo de 3 dias, mas pode mandar e-mail mais rápido. E muito, muito, muito obrigada. Que orgulho dessa mesa, hein, gente? É uma mulherada disciplinada, que dá o recado no tempo certo. Bom, e a moderadora da mesa tem que ser a ditadorazinha de plantão, né? Desculpa, gente, mas esse é o meu papel. Então, assim, primeiro que a mesa é qualificada e a plateia é idem, a gente fica vendo um monte de conceito, tem vontade de comentar todos, e só pode escolher um. Então, eu vou destacar na fala da Mirella o que me chamou a atenção vindo de uma profissional do direito, que ela fala da relação do assédio com o corpo, porque o assédio ataca a nossa alma, nossas emoções, mas quem traz a conta é o corpo. Eu acho que ela falou, todas falaram muitas coisas, mas eu quis destacar isso porque ela não é um profissional da saúde. Então, é muito importante que ela, que entende de acordos, sabe que o corpo não assina esses acordos. Então, a gente precisa cuidar da nossa alma. Bom, então, como ditadora de plantão, eu escolhi, meio que aleatoriamente, uma pergunta para cada palestrante, e elas vão responder na mesma ordem das palestras, começando pela Betânia, depois a Rita, e, por fim, uma pergunta para a Mirella. Bom, a pergunta que eu recebi foi da Janaína Leite Castro. Obrigada, Janaína, pela pergunta. Todos os servidores, concursados ou comissionados e demais agentes públicos têm que assinar o termo de posse. Não seria possível assinar junto um termo de compromisso /ciência de combate ao assédio no serviço público e um curso no tema antes de tomar posse? Se não fizer o curso, não toma posse? Bom, Janaína, eu acho que sim, é possível pensar num termo desse para ser assinado, mas eu acho que a segunda parte da sua pergunta é a mais importante. É um curso, e não só um curso, mas cursos continuados, porque a gente sabe que o assédio é uma questão cultural brasileira, né? Tanto o assédio sexual, moral, institucional, é uma cultura. E é uma cultura que vem do patriarcado, que tem arraigada aí na história da humanidade. Portanto, só muita educação mesmo, muita conscientização para a gente poder mudar esse rumo. E aí a gente vai ter o concurso nacional unificado, que vão entrar, ao mesmo tempo, mais de 6.000 servidores públicos no governo federal. E a ENAP está, sim, preparando um curso para todos esses 6.000 servidores, mais de 6.000 que vão entrar. Esse curso é um curso remoto, ele vai ter 280 horas. A ideia é que ele seja feito ao longo ali do estágio probatório do servidor, no primeiro ano que ele assume ou nos primeiros anos.
É um curso bastante denso e ele trata também do tema de assédio, né? Esse curso, ele tenta, ele se propõe, tem o objetivo de trazer para o servidor, para os entrantes, né, que ainda nem são servidores, estão começando no serviço público, a construção de um ethos público. E, para a gente construir esse ethos público, o que é servir, o que é servir o outro, a gente tem que ter um conhecimento enorme de Brasil. E o conhecimento de Brasil, ele traz consigo o conhecimento de todas as diferenças do Brasil, traz um conhecimento também para o servidor sobre a estrutura de governo, a estrutura federativa, as diferenças em cada região, a diferença das pessoas e das necessidades. E quando a gente traz isso e alia isso ao ethos público, a gente traz e além, claro, do assédio, do curso específico de prevenção, da parte específica de prevenção do assédio, mas quando a gente traz essa visão sistêmica, essa visão ampla das diferenças do nosso povo, de como somos distintos, a gente traz consigo o respeito ao outro, que é justa a construção, né, uma parte da construção desse ethos público. E é isso, então, que a gente está endereçando neste curso para todos os novos servidores que vão entrar. E aí, então, com isso, eu respondo aí essa segunda parte. E, além do curso de formação, claro, a formação continuada ao longo da vida, né, do servidor, como a Beth falou aqui, mais de 20 anos se formando lá na ENAP, a gente tem esse compromisso de dar sempre, trazendo esse tema, sempre destacando a questão do assédio, para que a gente mude verdadeiramente a cultura do setor público. Antes de passar a palavra para a Rita, a ditadora avisa que vai democratizar as perguntas entre as cidadãs aqui presentes. Pode prosseguir, Rita. Bom, a pergunta que chegou aqui, que a nossa mediadora me passou, é do Sinaite, da Lívia. Duas questões bem espinhosazinhas, né? Que uma é a interferência política de governo nas prerrogativas dos servidores de Estado tem sido vista como assédio. Bom, eu acho que essa resposta tem que vir dos servidores. Se eles se sentem... porque, às vezes, existe, dependendo do comando, se você não sabe dar o comando, pode parecer para a pessoa que foi, né, que recebeu o comando como assédio, e não necessariamente é. Então, por isso, quando eu digo o servidor é que precisa saber sentir se é ou não, porque, às vezes, tem pessoas que não sabem se reportar e às vezes tem uma fala alterada, ou seja lá como for, que a pessoa que não sabe passar o comando de forma, né, a ideia da comunicação. Como tem outros que podem te assediar e a pessoa que está do lado nem perceber. O assédio não é só a forma de falar, né? Então, sobre ter interferência política, cada gestão, cada governo estipula, tem uma política, né? Por exemplo, se no governo anterior se proibia que o fiscal, por exemplo, do IBAMA fiscalizasse se estava tendo ou não desmatamento, né? E isso, de certa forma, foi caracterizado como um assédio institucional, como bem falou o Zé Celso ontem, que fala também no seu livro, na pesquisa da AFPEA. Por outro lado, esse governo investe que sejam reestruturadas os setores, principalmente o IBAMA, que praticamente deixou de existir, assim como se está trabalhando também para reestruturar os auditores fiscais do trabalho, que ao longo dos anos, tem perdido muito, né, e precisa de uma recomposição da força de trabalho. Então, existem essas características. Cada governo tem uns que querem reforçar, outros que querem, né, porque depende muito de como você enxerga o Estado também, né? A ideia é que o Estado ele seja fortalecido. E, para ele ser fortalecido, ele ser democratizado, ele precisa da sua principal
do seu principal, que é a força de trabalho, que é o servidor público. Não à toa que está se abrindo um concurso agora para mais de 6.000 pessoas. Porque, se você quer fortalecer o papel do Estado na sociedade, você precisa de servidor. Não existe Estado sem servidor. Isso as pessoas precisam saber disso, precisam entender. Né? E eu acho que tem que, inclusive, mudar, e é um papel, eu acho que para o servidor público, é um desafio, que é se impregnou tanto, que parece que só funciona se for privado, que passou-se a exigir até uma visão de que o Estado tem que fazer o que a iniciativa... Não, o papel do Estado é outro. É outro. Então, não é a mesma coisa. Né? E, infelizmente, a gente percebe que isso está tão impregnado que tem servidor que acha isso. Né? Então, nós precisamos resgatar o papel do Estado, o fortalecimento do Estado, a importância do Estado. Por exemplo, só para fazer uma provocação, o Rio Grande do Sul agora está embaixo d'água. Se não tivesse o Estado, como era que ele estaria? Como é que a sociedade estaria? Né? Então, é fundamental, o Estado é para isso mesmo. A outra questão que me foi perguntada aqui é a implementação do bônus de eficiência. Eu vou ser muito honesta, eu conheço pouco, e eu tenho começado a participar das discussões sobre isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser aprofundada, e com os servidores. Entendeu? Porque, senão, a gente vai passar a mesma coisa que o setor privado faz, que assim, eu pago como é aquela coisa pelos lucros? O PLR. Aí as pessoas trabalham 14 horas por dia, se matam porque depende do lucro para que ele tenha. Então, nós temos que fazer reflexão nesse sentido. Entendeu? Eu acho que tem que garantir que os servidores sejam bem remunerados, que diminua as assimetrias no serviço público, que é muito grande, nós sabemos disso. Se tem gente que está aqui, tem gente que está aqui, que leva a máquina do Estado cotidianamente. Ao longo dos anos, se foi criando uma diferença tão grande entre os servidores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que é assim, incomparável. Né? E não se pode comparar a máquina do Executivo, né, que é o que leva o Estado mesmo, com o Legislativo e o Judiciário. É uma assimetria muito grande, e cada vez aumenta mais. Né? Então, são coisas que eu acho que não se recupera da noite para o dia. Eu entendo muito a demanda dos servidores, mas não adianta a gente achar que se passou 8 anos, 7, 8 anos, sem ter revisão de remuneração de tudo, e, de repente, a nossa demanda está tão grande que a gente acha que vai resolver no dia seguinte, e não se resolve. Né? Agora, mas eu acho que existem outros parâmetros que pode se batalhar. Melhorar as condições de trabalho é uma delas, que não depende de orçamento. Né? Mas essa é uma demanda de vocês nas mesas específicas, setoriais, na mesa nacional, que é importante estar trazendo nesse sentido. Tá bom? Vou passar a palavra para a Mirelle responder a pergunta dela. Eu consultei aqui a Betânia sobre considerações finais. Acho que Rita também já considerou bastante na sua resposta. Então, se nenhuma delas, após a Mirelle, tiver alguma consideração para acrescentar, na verdade, todas temos, né, gente? Até eu estou querendo falar, eu que disse que não quero, que não gosto, que já estou querendo falar um monte de coisa. Mas nós temos outra mesa. Então, eu vou pedir para a Mirelle responder e já agradeço a participação de todas as colegas. Bom, pessoal, até coloquei meus óculos para eu ver a pessoa, que eu não uso, não aceito, tá? Estou usando rapidinho, não tira foto minha, não. O Isaac, cadê o Isaac? Gente, o Isaac. Então, tá bom, não sei cadê ele, não. Eu vou... te vi. Maravilha, te vi, deixa eu tirar, corre. Isaac, eu vou te mandar um material também no e-mail, que eu fiz... O que o Isaac perguntou? Ele falou assim, a Convenção 190 do OIT trata de violência e assédio, mas não conceitua assédio moral especificamente. Como reforçar esse conceito no mundo do trabalho? Então, Isaac, ele, como dizem em Minas, deu confiança, né? Que já é um tema que eu gosto pouco. É o seguinte, a Convenção 190, ela não trouxe um conceito, ela trouxe uma definição ampla. Tá? Eu estou fazendo o conceito quando a gente pensa no ordenamento jurídico brasileiro, o que significa um conceito aqui.
ela trouxe uma definição ampla por quê? Quando a gente vai ver nos livros, né, e aí é muito legal a gente poder navegar ali nas tratativas, isso foi uma opção porque eles observaram que as convenções que tinham esses conceitos fechados ou que eram mais truncadas tinham menor aderência dos Estados-membros. Então, isso foi uma opção mesmo levantada nas tratativas da Convenção 190. Então, qual foi a opção? Vamos colocar assédio e violência, uma definição ampla, e aí cada Estado-membro vai adaptar para o seu ordenamento jurídico. O que a gente não abre mão de o recorte de gênero e de assinalar que o assédio sexual é uma das formas de violência de gênero. Ou seja, se hoje a Convenção 190 entrasse em vigor né, no Brasil, o que ela iria modificar? Ela iria obrigatoriamente trazer o recorte de gênero que falta no conceito de assédio moral. O conceito de assédio moral que a gente adota, ele vem do paradigma francês, enquanto o assédio sexual como violência de gênero começou no recorte dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Margarida Barreto, ela olhou e falou assim, gente, o negócio aqui está cabuloso, é muita violência, os trabalhadores estão adoecendo, mas se ele não perde um dedo, se ele não perde um braço, se ele não desmaia no maquinário, ninguém faz nada. Porque era invisível. Então, a Margarida ela observou que aquilo não era mensurado. E aí ela adotou, né, e ajudou a esse conceito surgir no Brasil, que é o conceito da Irigoyen. Qual que é o problema desse conceito de assédio moral? É que a Irigoyen ela dizia que o assédio era interpessoal, que não tinha influência de gênero, raça, classe, nada disso. Então, ele é um conceito muito bom para as relações de trabalho, ele veio daí, ele veio dessa demanda, mas ele é um conceito insuficiente para trabalhar a discriminação. O que acontece hoje, o que eu faria, o que eu reforçaria, é o conceito de assédio moral como está na Resolução 351 do CNJ, porque lá eles já tiraram a intencionalidade, já está sem intencionalidade, eles já tiraram a obrigatoriedade da repetição, porque isso era um absurdo, porque a gente não tem métrica segura para dizer quantas vezes uma violência vai causar dano ou não, quantas vezes é tolerável ou não. E lá nesse conceito de assédio moral do CNJ já tem discriminação, então facilita a vida de vocês, de muitas vezes a discriminação que ainda não tem elemento para vocês correrem por essa via própria, que é o que acontece nos Estados Unidos com as tais microagressões, sejam enquadrados em assédio moral. Então, para finalizar, e aí eu compartilho com vocês aqui no e-mail, a Convenção 190, o principal impacto no conceito de assédio moral seria esse, mas se você usar todo aquele aparato ali do CNJ, você vai caminhar bem tranquilo para reforçar esse conceito, lembrando que a diferença entre assédio moral e sexual é se tem conotação sexual ou não, porque os efeitos podem ser parecidos, tá? Então, tome esse cuidado. E o dano pode ser físico, né? Como a gente comentou, Elizabeth. Então, às vezes, é uma violência psicológica que o dano é físico. Então, doenças autoimunes, essas questões de coluna e por aí vai. Tá bom? Muito obrigada, gente. Gente, muito obrigada pela participação. Como eu falei para vocês, eu venho toda nervosa. Chega aqui, eu nem quero que termine. Eu adorei. Se vocês tiverem gostado tanto que eu gostei, está muito bom. Boa tarde. Convido a presidente do Sindi Itamaraty, Ivana Vilela, para entregar um brinde para as nossas painelistas e para a moderadora da mesa. Enquanto isso, eu vou anunciar as ganhadoras do livro. Cada um de vocês fez o check-in, e esse check-in deu um número para vocês em nosso sistema. Vocês não sabem o número. A nossa vice-presidente, Gabriela Perfeito, foi quem fez o sorteio. Foram sorteados os números 51 e 58. 51 é da Meg Gomes. Está aqui a Meg, está aqui. E o 58 da Priscila Nunes. Gabriela, por favor, nossa vice-presidente vai entregar para vocês o livro. Tira a foto aqui, ali de baixo. A gente vai tirar uma foto também, tá? Tirou a foto aí, sim. Deixa eu pegar aqui. O livro é uma produção da AFPEA com apoio do FONACAT, que é o Fórum das Carreiras de Estado. O livro está disponível na versão virtual também.
Pelo site do Itamaraty, nas redes sociais do Itamaraty, vocês encontram o livro para download e também na página da AFIPEA. Agradecemos também à AFIPEA, que disponibilizou os livros para o sorteio.